dia, dando continuidade ao nosso projeto de educação continuada, hoje nós vamos falar sobre perfil lipídico. O perfil lipídico, o que seria um perfil? Um grupo de exames. Não se pode fazer um perfil de uma coisa isolada. Então, o perfil seria um grupo de exames utilizados para avaliar o risco de doença cardíaca coronária, sendo bons indicadores de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral. Por que eles são indicadores disso? Porque nós sabemos que o perfil lipídico está ligado às placas de gordura, a gorduras que tem no nosso organismo, e essas placas muitas vezes podem se soltar, formar trombos e fazer com que ocorra infarto por entupimento de vasos ou AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então ele causa bloqueio dos vasos sanguíneos ou endurecimento das artérias, que é a aterosclerose. O que seria a aterosclerose? Nada mais do que acúmulo de gordura nos vasos. Esse acúmulo vai provocar um perfil, vai provocar a inflamação desses vasos, eles vão endurecer, e como nossos vasos eles precisam se distender, se contrair para a boa passagem do sangue, então esse endurecimento faz com que essas placas se depositem e a luz dos vasos fique menor, acontecendo formação de trombos, e essas veias podem entupir. Então, quais os exames que constituem o perfil lipídico? Colesterol, e dividido em suas frações, ou seja, o colesterol total se divide em 3 frações: HDL, LDL e VLDL, e os triglicerídeos. Colesterol. O que seria o colesterol? Nada mais é do que um complexo orgânico vital para o funcionamento do organismo. Ele está presente em todos os tecidos. Só para a gente ter uma ideia, todas as células do nosso organismo possuem em sua membrana o colesterol. Então ele não é só uma coisa ruim, ele é uma coisa necessária para o nosso organismo. Para que é que ele contribui? Ele contribui na formação de hormônios como cortisol, hormônios sexuais, vitamina D, ácidos biliares, ou seja, para que ocorra uma boa digestão de gordura, a gente precisa de colesterol. Também tem um papel importante na estrutura e regeneração das células animais, que é justamente as membranas, e sua presença é indispensável para o funcionamento equilibrado das funções vitais. A maior parte do colesterol é produzida pelo próprio organismo, mas também uma parte é obtida de alimentos, como ovos, carne e leite. Ou seja, nosso próprio organismo muitas vezes produz uma quantidade exagerada de colesterol e muitas vezes com a alimentação essa quantidade fica maior ainda, provocando os distúrbios e as dislipidemias. O que é que acontece quando ele está em excesso? Ele pode trazer algumas complicações, como a gente já falou lá no perfil lipídico, que é a formação de placas de gordura nas artérias, que levam ao endurecimento e entupimento dos vasos. Os tipos. Quais os tipos de colesterol? O que influencia se o colesterol é saudável ou prejudicial à saúde é o tipo de lipoproteína que ele é constituído. O que seria lipoproteína? São estruturas formadas por lipídios e proteínas que predominam no sangue. Então essas lipoproteínas é que formam essas frações de colesterol. De acordo com a densidade dessas lipoproteínas, esse colesterol é classificado em bom ou ruim. Seu metabolismo ocorre no fígado, sendo transportado por lipoproteínas, ou seja, o colesterol é metabolizado no fígado, as lipoproteínas é quem fazem o transporte dele pelo nosso organismo. Por que precisa desse transporte? Para ser excretado o que não é utilizado e para as nossas funções vitais. Então, como eu já falei, existem 2 tipos de colesterol, o bom e o ruim. Bom e ruim, que a gente classificaria como bom e ruim de acordo com a necessidade do nosso organismo. O HDL, que é o High Delayed Lipoprotein, recolhe o colesterol acumulado nos vasos para eliminá-lo pelo fígado. Esse seria o bom colesterol. Já o LDL, que é um Low Density Lipoprotein, ou seja, é uma proteína de baixa densidade, quando acumulado pode provocar entupimento das artérias. Então, qual a diferença entre o HDL ser alto, é uma proteína de alta densidade, ou seja, por ele ser alto, ele não fica preso nas artérias. Já o LDL, por ele ter baixa densidade, é mais fácil dele ficar preso nas artérias. Seu valor de referência com jejum ou sem jejum é o mesmo, seria menor do que 190 mg por decilitro. E quais são os interferentes? Seria o uso de certos medicamentos e drogas, ingestão de bebidas alcoólicas. Já concentrações de bilirrubina até 5 mg por decilitro, hemólise até 180 mg por decilitro e triglicerídeos até 2.600 mg por decilitro não produzem interferência significativa no colesterol total. A diluição, a gente já sabe que ela deve ser feita até se obter o resultado final.
Atenção, a necessidade do jejum para a determinação do colesterol total é bastante controvertida, ou seja, alguns dizem que precisa e outros não. Principalmente, por quê? Porque existe essa contravenção. Porque o colesterol absorvido da alimentação, ele rapidamente é eliminado pelo organismo. Então, geralmente, quando se faz um teste de colesterol, o colesterol que vai mostrar é o que a gente já tem no organismo, não porque a gente fez uma alimentação há um tempo atrás. Então, com isso, se mudaram as regras e hoje em dia o jejum não é obrigatório. Até um tempo atrás era, hoje em dia não é. Mas por que geralmente se está em jejum quando se vai fazer esses exames? Porque às vezes eles têm outros, como a glicose, que precisam de jejum. Aí uma coisa interessante é que aumentos secundários do colesterol, ou seja, quando não é do próprio organismo, ou quando não é por uma alimentação errada, ou uma rotina de vida não saudável, são encontrados em casos de hipotireoidismo, ou seja, quando a tireoide é hipofuncionante, tem um TSH alto e um T4 livre muito baixo. Então pode acontecer de ter um colesterol alto. Acontece também na diabetes não controlada, na síndrome nefrótica e cirrose biliar. Por vezes, ocorrem também aumentos discretos na gravidez por conta do próprio metabolismo. Já a hipocolesterolemia, ou seja, um colesterol baixo, pode ser detectado em estados de desnutrição, hipertireoidismo, no caso contrário da hipo, ou seja, um TSH muito baixo e um T4 muito alto. Anemia perniciosa, que é a anemia quando a gente não consegue absorver o que precisa no nosso intestino. Doenças hepáticas que evoluem para um quadro de insuficiência funcional do fígado. E o tratamento para um colesterol alto é feito com as estatinas. Geralmente, quando não se consegue um tratamento por exercícios físicos e mudança da alimentação, é que se recorre à medicação. O HDL, cerca de 1/3 a 1/4 do colesterol, é transportado por lipoproteínas de alta densidade, que é o HDL. Então, mais ou menos 25% do colesterol do nosso organismo é transportado por esse HDL, na sua função boa. Concentrações elevadas do HDL, aparentemente, protegem o indivíduo do infarto do miocárdio. Já concentrações baixas, inferiores a 40, aumentam o risco de doença cardiovascular. Ou seja, se tem pouco HDL, tem um menor transporte do colesterol e vai ter um aumento do LDL. Eles são inversamente proporcionais. Um HDL alto, LDL baixo. LDL alto, HDL vai ser baixo. Acredita-se que o HDL remove o excesso de colesterol da placa aterosclerótica, ou seja, além dele fazer o transporte do bom colesterol para as funções vitais, ele também atua tirando gordura dessa placa aterosclerótica, retardando ou inibindo a sua formação, além de transportar o colesterol de volta para o fígado, onde ele é novamente metabolizado. As elevações das concentrações de HDL. Como é que se consegue uma elevação de HDL? Através de exercícios, ausência de fumo e tendo um peso adequado. Lembrando que peso adequado nem sempre é a pessoa pesar pouco, é a pessoa ter tecido muscular, ou seja, ter massa magra em quantidade razoável e menos gordura no corpo. Muitas vezes a pessoa é magra, mas possui um alto percentual de gordura. Então, o necessário é que esse percentual de gordura seja baixo. Muitas vezes a pessoa pesa muito, mas ela não tem gordura, o que ela tem é massa magra. Os interferentes, como o colesterol, seria a bilirrubina até 5 mg por decilitro, hemólise até 180, e os triglicerídeos é um valor menor, que vai interferir, seria até 750, que não vão produzir interferência significativa. Ou seja, se a gente tiver um triglicerídeo maior do que 750, ele já vai interferir nessa fração de HDL. A diluição também deve ser feita até se atingir o resultado final. O LDL, que é o chamado colesterol ruim, ou lipoproteína de baixa densidade, lembrando que como ele tem baixa densidade, ele se acumula nos vasos mais facilmente. O que ela faz é carregar as partículas de colesterol do fígado e de outros locais para as artérias. Então ela faz o inverso do HDL. Ela pega o colesterol do fígado e leva para as artérias. Em excesso na circulação, provoca um acúmulo dos vasos que pode, com o tempo, entupi-los ou formar trombos, como eu já falei inicialmente. Fator desencadeante para infarto e AVC. As taxas ideais de LDL vão variar de pessoa para pessoa. Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que seria essa variação? Quem tem maior risco de sofrer ataque cardíaco, ou seja, pessoas que têm outras doenças como diabetes, pressão alta, histórico familiar,
elas vão ter que manter essa molécula de LDL um pouco mais baixa do que as pessoas que não têm essas doenças de base. Então, o que é necessário para manter o LDL em um resultado adequado? Mudanças no estilo de vida e remédios podem entrar em cena para controlá-lo. Os níveis adequados de colesterol LDL em pessoas saudáveis deverão estar abaixo de 130 no sangue. E para as pessoas que têm algum quadro de risco, como eu falei, eles não podem ultrapassar 70 mg por decilitro. O VLDL eu coloquei aqui como uma fração, mas não é muito usado hoje em dia nos exames. Os médicos já sabem que assim, o valor dele não vai influenciar muito no diagnóstico. Ele é uma lipoproteína de muito baixa densidade, ou seja, se o LDL é baixo, ele é mais baixo ainda, ou seja, o depósito dele nas artérias pode ser bem maior. Ele é produzido no fígado e tem como principal função transportar os triglicerídeos pela corrente sanguínea. Então, enquanto os outros transportam colesterol, ele é responsável pelo transporte de triglicerídeos. Por que os médicos não pedem tanto hoje essa fração? Porque, avaliando o triglicerídeo, eles conseguem ter noção desse VLDL, se ele está alto ou se ele está baixo. Porque essa fração está diretamente ligada à quantidade de triglicerídeos e seus níveis são influenciados pela dieta que fazemos. Ou seja, enquanto o colesterol não é influenciado diretamente pela nossa dieta, ou seja, se eu como agora, meu colesterol não vai aumentar instantaneamente, já o triglicerídeo acontece isso. Quando a gente se alimenta, ele já aumenta. Então, o VLDL, como ele é ligado ao triglicerídeo, também acontece isso com ele. Ele aumenta em relação à quantidade que a gente come e ao que a gente come. Os valores que são considerados normais devem estar em torno de 200 mg por decilitro. Ligeiramente altos estão entre 200 e 239 e altos quando estão acima de 240. Aqui no nosso setor, nós fazemos o cálculo da fração LDL através da fórmula de Mark. O que seria essa fórmula de Mark? Mark fez um estudo com uma grande população e descobriu que essa questão do jejum para ver questão de colesterol e triglicerídeos não era obrigatório, ou seja, não existia uma grande variação dessas frações, desses exames, quando se fazia o exame em jejum ou não. Para isso ele fez uns cálculos e hoje em dia essa questão de LDL e VLDL são calculados por essa fórmula. Essa fórmula passou a ser usada em abril de 2019. Nessa fórmula o jejum não é exigido, como eu falei. Muitas vezes o jejum é exigido por conta de outros exames. Então essa fórmula é aplicada da seguinte forma. O LDL é calculado através do colesterol total, menos sua fração de HDL, menos o triglicerídeo dividido por um fator X. Esse fator X ele varia de 3,1 a 11,9 e ele depende da concentração de triglicerídeos na amostra. Triglicerídeos. Os níveis elevados de triglicerídeos estão associados a doenças coronárias. Porém, essas gorduras presentes no sangue têm sido consideradas menos importantes do que frações de HDL e LDL. Ou seja, os médicos se preocupam muito mais com o colesterol do que o triglicerídeo, porque o mal que causa o colesterol é maior do que o triglicerídeo alto. Em 1996, estudos demonstraram que para cada 88,25 mg a mais na dosagem de triglicerídeo sanguíneo, aumentaria o risco de doença coronária em mulheres 37% e em homens 14%. É aconselhável manter seus níveis menor do que 200, mas não há unanimidade em relação a esse valor. A dieta é crucial na relação entre triglicerídeos e doenças coronárias e a ingesta de gordura aumenta os níveis de triglicerídeos no sangue. Gorduras, lembrando que gordura não é somente a gente comer coisas oleosas, óleo, mas também quando a gente come açúcar em excesso ou massa, carboidratos, eles também se transformam em gordura. Os graus de níveis dependem dos níveis basais do triglicerídeo, ou seja, se a gente faz uma refeição hipercalórica, o triglicerídeo já vai aumentar entre 15% a 20%. Então, o que é que acontece? Qual o risco? Se eu faço uma refeição hipercalórica de manhã, meu triglicerídeo aumenta. Meio-dia eu faço outra e à noite eu faço outra. Consequentemente, ele vai aumentar muito mais. Então, o que seria o ideal? Quando se faz uma refeição hipercalórica, que a outra se faça um ajuste. Quando eles estão abaixo de 100, não requerem tratamento. E quando estão superiores a 200, devem ser tratados. Aí fatores como hipertensão, tabagismo, diabetes, vida sedentária, histórico familiar e níveis de colesterol são considerados em relação à avaliação de triglicerídeos.
modificações na dieta são muito eficazes no controle dos triglicerídeos. A dieta afeta seus níveis de forma mais evidente do que o colesterol. Então, a forma mais fácil de se controlar o triglicerídeo é pela dieta, mudança de estilo de vida e exercícios físicos. Primeiro, o que é que tem que se fazer? Evitar alimentos ricos em gorduras saturadas, que seria fritura e gordura animal, que reduzem o colesterol de 5 a 10%. No caso do triglicerídeo, só essa mudança na alimentação, ele reduz de 20 a 30%. Para a redução deles, é importante diminuir também a ingesta de açúcar, porque a formação do seu esqueleto é através do glicerol presente em açúcar. Embora o álcool pareça ter menor impacto nos níveis de triglicerídeos, se acha que ele só aumenta em pessoas realmente alcoolistas, sua ingestão concomitante com gorduras e verduras pode aumentá-lo substancialmente. Geralmente quem bebe também ingere comidas que são gordurosas, até porque o álcool, às vezes, o organismo da gente pede isso para se manter ativo. Então esse conjunto é o que faz com que o triglicerídeo seja tão impactante nas pessoas que bebem. O exercício físico aeróbico é fortemente recomendado para pessoas que apresentam triglicerídeos elevados. Sua prática reduz de 10 a 20%. Seu valor de referência em jejum é menor do que 150, sem jejum seria menor do que 175. Triglicerídeos acima de 440, que já é um valor muito alto, sugere-se que seja feita uma nova coleta em jejum de 12 horas, para avaliar realmente esse triglicerídeo no organismo, se é esse valor mesmo, ou se foi por algum ingesto de uma alimentação mais calórica. Seus interferentes são casos de alcoolismo, que a gente sabe muito bem, quimioterapia, uso de diuréticos de alça, como furosemida, uso de salicilatos, como AS, o ácido ascórbico também interfere na reação. Recomenda-se descontinuar sua ingestão de 24 a 48 horas antes do exame. Seu tratamento medicamentoso é feito com fibrato, lembrando que, para fazer um tratamento medicamentoso com triglicerídeos, seria a última instância do tratamento, porque o médico geralmente vai tentar uma dieta, vai tentar medicações como a do colesterol, mudança no estilo de vida. Então, quando ele chega em fibrato, é porque a pessoa já fez tudo que tinha que fazer e o triglicerídeo ainda continua alto. Sua diluição também deve ser até se obter o resultado final. Só um lembrete aqui que eu coloquei no final, falando sobre dislipidemia. Dislipidemia é uma doença que se caracteriza por anomalias nos níveis de lipídios no sangue, ou seja, colesterol e triglicerídeo, principalmente colesterol e triglicerídeo. Outras alterações incluem colesterol de lipoproteína de alta densidade, HDL, e níveis elevados de colesterol de lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL. Ele aumenta a chance de entupimento das artérias, aterosclerose de novo, de ataques cardíacos, AVC e outros problemas circulatórios, principalmente nas pessoas que fumam. Em adultos, geralmente, as dislipidemias são associadas à obesidade, alimentação inadequada e falta de exercícios físicos, a vida sedentária. Qual o problema das dislipidemias? Que geralmente você não tem nenhum sintoma. Você passa tempos com esses níveis de colesterol e de glicerídeo alterados e você não sente nada. Uma dieta saudável, exercícios físicos e medicamentos hipolipemiantes, ou seja, que baixem esses índices, podem ajudar a prevenir as complicações. Aí eu trouxe 2 casos clínicos. Primeiro, é uma paciente do sexo feminino com 52 anos. Ela procurou a unidade básica de saúde, referindo dor de cabeça há uma semana. Qual a queixa principal da paciente? Ela relata cefaleia há uma semana, de caráter pulsátil, suboccipital, lembrando que suboccipital seria na nuca. Essa dor se inicia pela manhã e melhora ao longo do dia. Ela refere ter sentido dor similar antes de ser diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica e que a dor prejudica seu desempenho no trabalho. A paciente refere ser sedentária, com alimentação rica em carboidratos. Relata que consome bebidas alcoólicas, em média 6 latas todos os fins de semana. É tabagista, fumando um maço por semana. O médico solicitou, além de outros exames, o perfil lipídico. O material biológico soro encontra-se apto para ser analisado e sem interferências significativas. Qual sugestão indica os resultados desses exames para o médico? Então ela está com um triglicerídeo de 542, um colesterol de 398, o HDL 48 e um LDL de 269.
Para a paciente do caso, a abordagem terapêutica consiste em prática de exercícios físicos, reeducação alimentar, cessação de tabagismo e do alcoolismo, bem como administração de medicação, no caso a estatina, e troca de antihipertensivo. Lembrando que as pessoas que bebem somente no final de semana também são consideradas alcoolistas. Então, não é só quem bebe todo dia que é considerado alcoolista. Se é uma prática de todos os finais de semana e numa quantidade de 6, 4 latas, a pessoa é considerada alcoolista. E isso tem que ser uma mudança no quadro de vida. E o segundo caso é de seu Manuel, 34 anos, alcoolista. Ele relata ingerir cachaça e cerveja desde os 11 anos de idade, tendo adquirido esse hábito com sua família de origem. Atualmente vem apresentando sintomas clínicos relacionados a problemas de estômago e fígado. Procurou o posto de saúde perto de sua casa, foi atendido pelo médico que solicitou alguns exames, entre eles o perfil lipídico, e fez um teste com ele, o qual deixou claro que ele tem que diminuir ou parar de beber. O material biológico apresenta-se bastante lipêmico, necessitando de diluição. Qual sugestão indicam os resultados? O triglicerídeo dele deu 1580, colesterol de 302 e HDL de 41. Então, para o paciente, a abordagem terapêutica consiste principalmente em parar de beber, mudança no estilo de vida, e ele vai precisar de um acompanhamento médico intenso, porque ele já é caracterizado como um paciente com cirrose. E obrigada.